Desculpe a extensão desta mensagem. Esta é a primeira e possivelmente a última vez que terei acesso a um computador. Então achei melhor escrever tudo isso enquanto posso e entregá-lo a quem deveria saber. Estou saindo da cidade. Não sei para onde estou indo. Só estou indo o mais longe que posso. Ok. Então, como alguns de vocês devem saber, eu fiz um empréstimo e abri minha própria oficina há pouco mais de um ano. Os negócios estão indo muito bem. Não posso reclamar. E sempre fui grato a todos os meus clientes que vinham até mim exclusivamente quando Deus sabe que há tantos lugares já estabelecidos na cidade. Estou indo bem o suficiente para contratar meu amigo, Neil, há alguns meses, e ele está trabalhando muito e ajudando demais, como eu sempre soube que faria. Bem, eu precisava tirar um dia e ir a uma aula de Lamásio com Rebecca no mês passado. Então confiei a loja para Neil pela manhã e grande parte da tarde. Acho que foi nesse dia que tudo realmente começou, porque quando voltei, ele parecia estar entorpecido e coberto de óleo. Ele até tinha um pouco de mancha em seu rosto, como se tivesse tentado beber ou algo assim. Eu disse a ele para ir para casa e se limpar porque não tínhamos clientes no momento e eu poderia cuidar de qualquer pessoa que entrasse naquele momento. Ele voltou 45 minutos depois, mas ainda estava muito mais quieto do que o normal. Ele trabalhou tão bem como sempre, mas algo parecia errado sobre ele. Eu perguntei a ele se algo aconteceu enquanto eu estava fora e ele apenas balançou a cabeça. Perguntei quantos clientes tínhamos e ele apenas murmurou algo ininteligível. Pedi ele para repetir e ele se virou e olhou para mim e por um breve momento eu poderia jurar que seus olhos pareciam estar completamente pretos, sem íris, sem esclera, apenas expressando toda a escuridão consumidora. Eu tropecei para trás e bati em uma prateleira, derrubando coisas. Quando olhei de volta para ele, ele ainda estava olhando para mim, mas ele não parecia estar olhando com ódio do jeito que estava antes. Ele apenas parecia meio fora de si. Apenas alguns, respondeu ele. Uma mulher, e depois um cara com cara de motoqueiro tatuado. Presumi que um deles devia ter pedido uma troca de óleo e foi quando ele derramou. Então perguntei se ele tinha algum problema e ele simplesmente deu de ombros. Eu tinha olhado ao redor da garagem enquanto ele estava fora e não vi nenhum vestígio de derramamento de óleo. Então o que quer que tenha acontecido? Ele parecia relutante em falar sobre isso. Então não pressionei sobre esse assunto e trabalhamos ao longo do dia. Aquele dia e o seguinte foram relativamente normais, exceto por ele ainda estar estranho e quieto. Eu perguntei a ele se ele gostaria de sair e pegar um almoço para nós enquanto eu cuidava da loja e ele disse claro. Quando ele voltou eu estava ocupado fazendo um diagnóstico para um cliente. Então ele colocou a comida no balcão do escritório para me esperar e foi comer. Eu terminei com aquele cliente. Teríamos que ficar com o carro dela durante a noite para descobrir porque ele continuava morrendo. Então pedi a Neil que lhe desse uma carona para casa e então fui pegar minha comida. Ele me trouxe um pouco de comida chinesa e um chá gelado. Então eu abri os pacotes de molho de soja para derramar um pouco sobre a minha comida quando percebi a coisa mais estranha. Era como se o molho de soja fosse uma coisa viva de alguma forma, espalhando-se como dezenas de vermes negros se contorcendo quando caiu no arroz frito e se enterrou dentro. Peguei o garfo e comecei a retirar o arroz para olhar mais profundamente dentro e pequenos tentáculos fumegantes subiam do arroz ocasionalmente e se dissipavam. Eu estava com muita fome naquele momento, mas estava assustado demais para comer aquilo. Então joguei tudo junto com o chá gelado no lixo e decidi que iria apenas esperar até chegar em casa naquela noite para comer algo que havia preparado com minhas próprias mãos. Eu nunca na minha vida tinha visto nada remotamente parecido com isso e eu não conseguia nem imaginar como eu perguntaria a Neil se ele notou algo parecido. Por mais frio e distante que ele estivesse ultimamente, eu tinha certeza de que ele me olharia como se eu fosse um louco. Então calei a boca sobre isso. Naquela sexta-feira, fomos até o velho bar, como sempre fazemos, para pegar alguns drinks e assistir às bandas locais tocar. E Neil estava tão quieto e distante quanto estivera durante toda a semana. Ele não é um sujeito frio e, apesar de não se esforçar muito para falar com ninguém, uma mulher foi até onde ele estava e começou a falar com ele, e eles acabaram saindo juntos naquela noite. Segunda de manhã eu tentei quebrar o gelo perguntando como foi seu fim de semana.
Ele me deu um aceno de cabeça e murmurou tudo bem. Perguntei se ele teve sorte com aquela jovem com quem eu vi. E ele me deu o menor sorriso, que provavelmente foi o primeiro sorriso que vi em seu rosto em uma semana. E disse correu bem. Eu não o pressionei por detalhes. Eu sabia que ele iria compartilhar se quisesse. E seu pequeno sorriso foi o suficiente para amenizar minhas preocupações e me dar alguma esperança de que ele pudesse voltar ao que era em breve. O dia estava relativamente agitado até por volta das 15 horas. Então finalmente tive um momento livre para sentar no escritório e ouvir o rádio enquanto esperava o próximo cliente. Então lá estava eu, recostado na cadeira com os pés apoiados na mesa. Quando me virei e olhei para o quadro de avisos que ficava atrás da minha cabeça com todos os tipos de recortes colados nele. Eu tinha algumas histórias em quadrinhos de domingo, como Garfield de Calvin e Hobbes, que li talvez uma centena de vezes desde que abri a loja lá. Mas naquele dia algo estava diferente. O primeiro painel parecia normal, mas em cada painel subsequente, gavinhas pretas como tinta surgiram das bordas da moldura e por trás dos personagens. O sangue escorria das orelhas e dos olhos e às vezes até do nariz. E em cada uma das tiras um dos personagens dizia ele vem. Fiquei sentado olhando surpreso por um momento antes de perceber que as gavinhas estavam se movendo muito lentamente. E então cada uma das cabeças dos personagens se virou muito lentamente para mim e eu me joguei para longe do quadro de avisos, deslizando sobre a minha mesa e no chão. Corri para a garagem e gritei por Neil. Eu não poderia ser o único a ver isso. Para minha surpresa, ele tinha ido. E então hesitantemente voltei para o escritório e olhei para dentro. Os quadrinhos ainda estavam corrompidos, mas não pareciam mais estar se movendo. Eu me arrastei até ele e estendi a mão para arrancar um dos quadrinhos quando notei os tentáculos pretos como tinta começando a se infiltrar pela página em direção a onde meus dedos estavam pelo menos 3 vezes mais rápidos do que antes e eu empurrei minha mão longe. Nada de bom poderia vir de deixar aquela mancha de tinta tocar minha pele. É claro que rasguei todo o quadro de avisos. Queimei em uma lata de lixo nos fundos e nunca mais falei sobre isso. Naquela noite fui para casa e minha esposa já estava na cama, dormindo profundamente. Minha mente estava correndo e eu não conseguia nem mesmo jantar naquela noite. Sem ninguém para dar vazão às minhas preocupações, caí em um sono agitado e continuei acordando pesadelo após pesadelo, aparentemente a cada hora da noite, até que simplesmente desisti de dormir por completo. Naquela sexta-feira, fui ao bar novamente, embora minha esposa não pudesse beber, estando grávida e tudo, e Neil não fosse mais divertido para sair, e nenhum dos meus outros amigos parecia ser encontrado. Eu só precisava de uma boa sensação e começaria a me sentir melhor, calculei. Depois de tomar algumas cervejas, pedi licença e fui ao banheiro quando percebi que estava mais embriagado do que tinha estimado. Então me inclinei sobre a pia para jogar um pouco de água no rosto e foi quando ouvi, como uma folha de tecido sendo arrastada pelo chão. Uma voz saiu do ralo, muito baixinha. Pareceu uma inspiração prolongada por um longo tempo até que finalmente reconheci as palavras escondidas entre todas aquelas vogais. Eiko Holmes. Rachaduras apareceram na porcelana, serpenteando para fora do anel ao redor do ralo. Pelo menos, eles pareciam rachaduras no início. Mas depois de alguns segundos eu os reconheci como os mesmos tentáculos de corrupção que eu tinha visto nos quadrinhos no início daquela semana. Serpenteando seu caminho lentamente, eu tropecei para trás para fora da porta do banheiro e direto no peito de alguém. Eu me virei e encarei os olhos negros de um motoqueiro de quase 2,5 metros com tatuagens cobrindo cada pedaço de pele exposta, além de suas mãos e cabeça. Eu tropecei rapidamente para longe dele e seu olhar penetrante e maligno me seguiu enquanto eu recuava através do bar. Parecia um sonho, onde sempre que você está correndo para salvar sua vida, é como se estivesse correndo em areia movediça. Enquanto eu caminhava pela sala, percebi que o motoqueiro não era o único olhando para mim. Parecia que todos os pares de olhos no local estavam focados em mim. E mais da metade desses olhos pareciam perfeitamente pretos, sem nenhum indício de íris ou esclera. Alguns lábios se moveram e, embora eu não pudesse ouvir suas vozes por causa do som da jukebox, pude adivinhar facilmente o que eles estavam dizendo. Ele vem. Não consegui dormir naquela noite. Na verdade, não tenho dormido muito nas últimas semanas.
O que acho que aqueles de vocês que falaram comigo recentemente poderiam ter adivinhado. Eu continuo vendo aqueles olhos negros olhando para mim. Tenho medo que cada um que eu veja se vire e sussurre essas palavras para mim, olhando profundamente em minha alma com aquele brilho maligno. Cada vez que vou perto de uma pia ou vou comer alguma coisa, tenho medo de ver aquelas gavinhas serpenteantes ondulando em minha direção. Até minha esposa parece fria e distanciada ultimamente. Então, esta noite, enquanto voltava do trabalho para casa, lutando para manter os olhos abertos para não entrar no trânsito, meu celular tocou e era Rebeca. Ela estava a caminho do hospital para ter nosso bebê e, pela primeira vez em 2 semanas, fiquei realmente feliz. Ela estava na sala de parto presa a um monitor quando cheguei lá, observando suas contrações. Ela mal percebeu quando eu entrei, mas não pareceu assustada quando me sentei ao lado dela e peguei sua mão na minha. Tentei falar com ela, mas ela não respondia e eu estava tão cansada que nem percebi que tinha começado a adormecer até que as enfermeiras chegaram e começaram a movê-la para a sala de parto cerca de meia hora depois. Eu coloquei meu uniforme e uma rede de cabelo e entrei com ela para segurar sua mão e treiná-la como eles nos treinaram em Lamaze. Quando ela começou a praguejar e gritar, eu estava preparado para isso, assim como para o aperto cada vez maior dela em minha mão. Mas quando vi o movimento em sua barriga, minha mente começou a girar. O médico disse que o bebê estava coroando e disse a ela para empurrar. Eu ecoei suas ordens e ela gritou comigo com uma voz que eu não poderia começar a descrever. Quando olhei para ela, ela estava olhando para mim com os mesmos olhos que eu tinha visto no motoqueiro. Os mesmos olhos que pensei ter visto em Neil semanas antes. Tentei puxar minha mão, mas ela manteve o aperto. Sangue preto como alcatrão salpicou à frente do uniforme do médico, mas ele parecia não prestar atenção. Quando olhei para sua barriga novamente, veias pretas pareciam se destacar sob sua pele, pulsando. Ela continuou a me encarar, e ela não estava mais gritando, apenas sorrindo. Aqueles olhos de obsidiana fixos em mim, para invocar a colmeia nesperdiana do caos. Ela respirou em uma voz rouca, aquele que espera atrás da parede. Continuou o médico enquanto olhava para a criança. Minha criança, deitada em silêncio, embalada em suas mãos manchadas de sangue. Ele olhou para cima e criou o bebê, e parecia estar coberto de um líquido negro e escuro, muito parecido com o que havia coberto Neil algumas semanas antes. Não gritou, mas estava vivo e se mexeu quando ele o ergueu. Quando seus olhos se abriram, eles eram tão negros quanto os de minha esposa, tão preto quanto o do médico. Em uníssono, todos eles sussurraram seu nome, Zalgo. Eu arranquei minha mão livre do aperto de ferro de minha esposa e tropecei para fora da sala, batendo nas enfermeiras que passavam no corredor do lado de fora. Quando me levantei e olhei de volta para a sala, pude ver os tentáculos pretos como tinta parecendo se estender do médico e meu recém-nascido pelo chão até onde eu estava. Eu me virei e corri pelo corredor até o elevador e bati meu dedo nos botões. Quando olhei para trás, os tentáculos haviam entrado no corredor, mas ninguém mais pareceu notar até que escorregou por seus pés e subiu por suas pernas. Momento em que pararam abruptamente, se viraram e olharam para mim com aqueles mesmos olhos de obsidiana. Abandonei meu esforço para chamar o elevador e comecei a correr em pânico para as escadas. Desci os 15 lances de escada até o saguão. Pulei no estacionamento. Entrei no carro e comecei a dirigir. Eu não sabia para onde diabos estava indo. Só tinha que dar o fora dali. Não sei se estou enlouquecendo. Com certeza parece. Mas não posso mais ficar perto de alguém que conheço. Todos eles têm os mesmos olhos e os mesmos olhares mortos e até mesmo meu filho. Ó Deus, meu bebê. Eu ainda vi aqueles olhos me encarando dos carros ao meu lado e, por alguma estranha coincidência, o mesmo motoqueiro da noite de sexta-feira anterior no bar parou ao meu lado a 1 hora de distância do hospital e me seguiu por quase 3 quilômetros. Ele se virava e olhava para mim, sorrindo. Não consegui ver seus olhos através dos óculos escuros dessa vez, mas sabia que era o mesmo cara. Suas tatuagens pareciam se mover por vontade própria. O crânio em chamas em seu bíceps direito começou a sangrar das órbitas. Assim que pude, eu pisei no freio, permitindo que ele voasse por mim enquanto eu desviei para a esquerda e fiz uma meia volta. Acho que eu perdi.
Isso foi há cerca de 1 hora. Estou em um motel a 3 horas da cidade. O primeiro lugar que descobri que tem um Wi-Fi. E estou cansado. E estou tremendo. E minha mão coça onde as unhas de minha esposa me arranharam. Sinceramente, não sei o que fazer ou a quem posso recorrer. Essa história vai soar insana e provavelmente vou ser internado e não tenho certeza se isso não seria a melhor coisa para mim. Mas simplesmente não consigo mais olhar para aqueles olhos. Cada vez que vejo alguém novo e ele me encara, começo a entrar em pânico porque só sei que está lá fora, procurando por mim, o que quer que seja. E mesmo quando me deito e começo a adormecer, eu ouço essas palavras. Ele vem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.